Assim que entrei na casa do meu marido, minha sogra reclamou alto. Ela veio de novo? Não suporto essa mulher aqui. As palavras cortaram o ar da sala como uma faca afiada, deixando um rastro de gelo no ambiente. Senti todos os olhares virarem para mim, como holofotes queimando minha pele. Meu cunhado parou no meio da frase, a cerveja suspensa no ar. Minha cunhada olhou para o chão, como se os desenhos do tapete fossem subitamente fascinantes. Meu marido continuou mexendo no celular, como se não tivesse escutado nada, como se aquelas palavras não tivessem acabado de me esfaquear na frente de toda a família dele. Respirei fundo, segurei firme a alça da minha bolsa, até meus dedos doerem, e continuei andando em direção à cozinha. Cada passo parecia ecoar no silêncio constrangido que se instalou, como se eu estivesse caminhando por um corredor infinito de julgamento. A humilhação tinha gosto amargo na boca, aquele gosto de quando você engole o choro e finge que está tudo bem, aquele gosto metálico de sangue mordido por dentro do lábio para não gritar. Eu tinha 29 anos e já não me reconhecia mais no espelho. A mulher que olhava de volta tinha olhos cansados, ombros caídos, um sorriso que nunca chegava aos olhos. A mulher que um dia sonhou em ter uma família unida, almoços aos domingos cheios de risadas e amor, tinha se transformado em alguém que rezava para que os domingos passassem rápido, que contava as horas até poder voltar para casa e tirar a máscara de normalidade que usava como armadura. A casa não era minha. Nunca seria. Era a casa dela, a casa onde ela tinha criado os filhos, a casa onde cada objeto, cada móvel, cada canto respirava a presença dela como um perfume enjoativo que gruda na pele. E eu? Eu era apenas a intrusa que tinha roubado o filho amado, a mulher que tinha ousado casar com o menino de ouro dela, a eterna estrangeira que jamais pertenceria àquele lugar. Coloquei a travessa de lasanha que tinha feito com tanto carinho na bancada da cozinha. O vidro estava ainda morno nas minhas mãos. Tinha acordado cedo, às 6 da manhã num domingo, escolhido os melhores ingredientes no mercado, seguido a receita da minha avó linha por linha. Pensei que talvez, só talvez, um prato bem feito pudesse amolecer o coração dela. Que ilusão, que ingenuidade acreditar que comida resolveria anos de rejeição silenciosa. Ela entrou na cozinha atrás de mim, os saltos batendo forte no chão de cerâmica, anunciando sua presença como uma rainha em seu castelo. Cada batida do salto era uma declaração de território, um lembrete de quem mandava ali. "O que você trouxe dessa vez?" ela disse sem olhar para mim, abrindo a geladeira e pegando uma garrafa de água com movimentos estudados, como se minha presença fosse invisível. "Lasanha", respondi baixo, quase um sussurro que mal saiu da minha garganta apertada. Ela deu um riso curto, seco, um som sem humor. "Lasanha, claro, sempre comida pesada. Meu filho está acima do peso por sua causa. Sabe como é ruim para a saúde dele?" As palavras eram veneno embrulhado em papel de presente, preocupação falsa mascarando crueldade pura. Eu sabia que meu marido tinha engordado 5 quilos, mas tinha sido por conta das cervejas com os amigos toda semana. Não pela minha comida que ele mal comia em casa, mas não adiantava falar. Nunca adiantava. Toda defesa minha era interpretada como ataque. Toda a verdade que eu dizia virava mentira na boca dela. Voltei para a sala com as pernas trêmulas, sentindo meu coração bater no peito como um tambor de guerra. Meu marido finalmente levantou os olhos do celular e me deu um sorriso rápido, daqueles sorrisos vazios que não chegam aos olhos, daqueles sorrisos automáticos que pessoas dão quando sabem que deveriam fazer alguma coisa, mas preferem não fazer. Sentei-me ao lado dele no sofá, pequena, tentando ocupar o menor espaço possível, encolhendo meu corpo como se pudesse desaparecer se ficasse quieta o suficiente. A conversa voltou a fluir entre os outros, mas eu permaneci invisível, ou pior, visível demais na minha insignificância, visível como um móvel fora do lugar, como uma mancha no tapete que todos veem mas preferem ignorar. Mas naquele dia algo mudou. Não foi dramático, não foi um raio que caiu do céu com trovões e claridade cegante. Foi quieto, interno, profundo, como uma rachadura minúscula que começa no fundo de um vaso e vai se espalhando devagar. Enquanto ela continuava falando sobre como as noras de antigamente eram mais prestativas, mais dedicadas, mas tudo o que eu claramente não era, algo dentro de mim clicou. Uma voz pequena, quase inaudível no começo, sussurrou lá no fundo da minha mente. Até quando? Até quando eu ia aceitar ser tratada como um estorvo na vida do homem que eu amava? Até quando ia fingir que aquilo era normal, que era assim mesmo,
que sogras eram difíceis e eu tinha que me esforçar mais, sorrir mais, aguentar mais, até quando eu ia desaparecer um pouquinho mais a cada domingo, apagando pedaços de mim mesma até não restar nada. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Quando voltamos para casa naquela noite, tentei conversar com meu marido. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada molhada pela garoa fina que tinha começado a cair. As luzes dos postes passavam como flashes pela janela do carro. Lucas, precisamos conversar sobre sua mãe, comecei, escolhendo as palavras com cuidado, como quem caminha num campo minado. Ele suspirou fundo, aquele suspiro de quem já sabe o que vem e não quer ouvir, aquele suspiro cansado que eu conhecia tão bem. Amor, você sabe como ela é, não leva a mal. É o jeito dela, sempre foi assim, é o jeito dela. Quantas vezes eu tinha ouvido essa frase? 50? 100? 1000? Ela era a desculpa universal para tudo. Para as críticas ácidas, para os olhares de desprezo, para a forma como ela me tratava como se eu fosse menos que nada, menos que o tapete onde ela pisava. É o jeito dela, como se o jeito dela justificasse meu sofrimento, como se eu não merecesse respeito, porque ela simplesmente era assim e pronto. Mas hoje, ela me humilhou na frente de todos. Insisti, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos, aquela queimação que vem antes do choro que você está segurando com todas as forças. Ela disse que não me suportava. Na minha cara, Lucas, na frente da sua família inteira. Como você não viu isso? Como você não disse nada? Ele ficou quieto por um longo momento, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem branco. Então disse, baixo, quase inaudível. Ela não quis dizer isso. Estava estressada. Teve um dia difícil no trabalho. A voz dele tinha aquele tom de quem está tentando convencer a si mesmo tanto quanto a mim. Naquela noite deitei na cama e não consegui dormir. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado tocando a mesma parte várias vezes. Ela veio de novo? Não suporto essa mulher aqui. A forma como todos tinham ficado em silêncio, aquele silêncio pesado e sufocante. A forma como ninguém tinha me defendido. Ninguém tinha dito que aquilo estava errado, que aquilo era cruel. A forma como meu próprio marido tinha fingido não ouvir, escondido atrás da tela do celular. Eu me senti pequena, insignificante, como se minha presença fosse realmente um incômodo, um peso que todos carregavam, mas ninguém queria admitir. Mas junto com a dor veio algo diferente, uma raiva fria, calculada, que queimava devagar como brasa. Não era a raiva explosiva que faz você gritar e chorar e quebrar coisas. Era a raiva que queima devagar, que transforma, que endurece. Era a raiva de quem finalmente entende que nada vai mudar a menos que você mude. E naquela noite, olhando para o teto do quarto escuro enquanto ouvia a respiração pesada do Lucas ao meu lado, eu decidi que ia mudar. Não sabia ainda como, não tinha um plano. Mas sabia que não ia mais aceitar aquilo, não podia mais. Nos dias seguintes, observei tudo com olhos novos, com olhos de detetive procurando evidências. Cada vez que íamos à casa dela, cada vez que ela abria a boca para me diminuir, eu prestava atenção. Não na dor que as palavras causavam, mas no padrão. E havia um padrão claro, cristalino. Ela sempre me atacava quando havia plateia, quando tinha outras pessoas para testemunhar minha humilhação e sua vitória. Sempre escolhia momentos em que eu não podia me defender sem parecer a vilã, a nora problemática que não respeitava a sogra. Sempre usava o Lucas como escudo, fazendo parecer que estava preocupada com o bem-estar dele quando na verdade estava me atacando. E percebi outra coisa. Ela controlava tudo através do dinheiro. A casa onde morávamos tinha sido presente dela quando casamos, entregue com sorrisos e abraços, mas carregada de expectativas não ditas. O carro do Lucas, ela tinha dado de presente quando ele se formou na faculdade, um carro bom que ele amava, mas que vinha com a lembrança constante de quem tinha dado. Até o apartamento que a gente queria comprar, nosso sonho de ter algo realmente nosso, ela tinha prometido ajudar com a entrada. Tudo tinha o dedo dela. Tudo vinha com cordas invisíveis anexadas, cordas que ela puxava sempre que queria nos fazer dançar. E essas cordas me amarravam tanto quanto amarravam o Lucas. Comecei a prestar atenção nas finanças. Lucas ganhava bem. Muito bem, na verdade. Trabalhava numa empresa grande, tinha um cargo bom, mas vivíamos apertados, sempre apertados. No fim do mês, sempre faltava dinheiro, sempre tinha alguma conta que ficava no vermelho. Eu trabalhava também, contribuía com metade de tudo religiosamente, mas ainda assim,
nunca sobrava nada. Comecei a questionar, a fazer perguntas que antes eu não fazia. Amor, para onde está indo nosso dinheiro? Como a gente ganha tanto e nunca sobra nada? Ele dava respostas vagas, gestos vagos, contas, vida. Você sabe como é. As coisas estão caras, a gente gasta mais do que imagina. Mas eu não sabia e decidi descobrir. Uma tarde, quando ele saiu para jogar futebol com os amigos como fazia todo sábado, abri o laptop dele. Meu coração batia forte, descompassado. Eu nunca tinha invadido a privacidade dele assim. Sentia como se estivesse traindo, mas algo mais forte me dizia que precisava saber, que tinha o direito de saber. Abri o banco online. A senha era o aniversário da mãe dele. Claro que era. Sempre era algo relacionado a ela. O que vi me deixou gelada, como se tivesse levado um balde de água fria. Transferências mensais. R$ 5.000. Todo mês, religiosamente. No dia 5, indo da nossa conta conjunta para a conta dela. R$ 5.000, desaparecendo mês após mês. Comecei a calcular mentalmente, os números girando na minha cabeça como num pesadelo. Em 2 anos de casamento eram R$ 120.000. R$ 120.000 que tinham saído da nossa conta, do nosso futuro, do apartamento que nunca conseguíamos comprar, das viagens que nunca fazíamos, dos sonhos que ficavam sempre para depois. R$ 120.000 que ela pegava todo mês como se fosse dela por direito, como se fosse uma pensão que nós devíamos a ela. Fechei o laptop com as mãos tremendo, não de medo, de raiva, de clareza absoluta. Ela não era apenas uma sogra difícil, uma mulher complicada com problemas de limite. Ela era uma manipuladora que usava dinheiro para manter o controle sobre o filho, para manter ele dependente, para manter ele preso. E o pior, ele deixava. Ele autorizava aquelas transferências todo mês e nunca tinha me contado, nunca tinha mencionado, tinha escondido de mim como se fosse um segredo sujo. Enquanto eu me matava de trabalhar, enquanto eu economizava em cada centavo, enquanto eu me privava de coisas pequenas para guardar para nosso futuro, R$ 5.000 por mês iam direto para a conta dela. Confrontei ele naquela noite. Esperei ele chegar do futebol, esperei ele tomar banho, esperei ele sentar no sofá. Lucas, precisamos conversar sério. Falei com uma voz que não reconheci como minha. Ele estava vendo televisão, relaxado, sem ideia alguma do que vinha, do terremoto que estava prestes a acontecer. Sobre o que, amor? A voz dele era casual, despreocupada. Sobre os R$ 5.000 que você transfere para sua mãe todo mês sem me contar. O controle remoto caiu da mão dele e bateu no chão com um ruído seco. O rosto ficou branco primeiro, depois vermelho, as cores se alternando como num semáforo. Você mexeu nas minhas coisas? Essa foi a primeira reação. Não uma explicação, não um pedido de desculpas, não uma justificativa, uma acusação, como se eu fosse a errada ali. Sim, mexi. Porque estava desconfiada, porque a gente nunca tem dinheiro e eu não entendia por quê. E com razão, descobri. Por que você nunca me contou que envia R$ 5.000 por mês para ela? Por que escondeu isso de mim durante 2 anos? Ele levantou do sofá, nervoso, passando a mão pelo cabelo molhado, andando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Ela precisa, ele disse, finalmente. Meu pai não deixou muita coisa quando morreu. Ela tem despesas, eu ajudo ela. Ela precisa, repeti, deixando a ironia pingar das palavras como veneno. Ela precisa de R$ 5.000 por mês quando mora sozinha numa casa quitada, quando tem uma pensão do seu pai de R$ 3.000, quando ainda trabalha meio período e ganha mais R$ 2.000. Para que ela precisa de mais R$ 5.000? Ele não tinha resposta para isso. Porque não havia resposta lógica, não havia justificativa que fizesse sentido. A verdade crua e dura, era que ela não precisava do dinheiro, ela precisava do controle. Precisava saber que o filho ainda dependia dela de alguma forma, ainda estava amarrado a ela, ou que ela podia fazer ele se sentir devedor. E funcionava perfeitamente. Lucas se sentia eternamente devedor de uma dívida que nunca tinha contraído, culpado por uma culpa que nunca foi dele. Não vou mais aceitar isso. Falei com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma, como se outra pessoa estivesse falando através de mim. Ou ela recebe ajuda quando realmente precisar, um valor justo e conversado entre nós dois, ou você escolhe se quer ser casado comigo ou com sua mãe, porque do jeito que está, você está casado com ela, e eu sou só a amante que mora aqui. Ele me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele, os olhos arregalados. Você está me fazendo escolher entre você e minha mãe? A voz dele estava cheia de incredulidade. Não, respondi, firme. Você está me fazendo escolher há 2 anos, toda vez que fica quieto quando ela me humilha,
toda vez que esconde dela o nosso dinheiro, toda vez que me trata como segunda opção, e eu escolho a mim mesma. Finalmente, essa conversa foi a primeira de muitas. Lucas ficou arrasado, confuso, dividido, como uma criança que descobriu que Papai Noel não existe. Mas algo nele também tinha se mexido. Uma porta tinha se aberto. Pela primeira vez na vida dele, ele começou a questionar o que sempre tinha aceito como normal, como inevitável. Será que a mãe dele realmente precisava daquele dinheiro? Será que ela o estava manipulando desde sempre? Será que ele tinha sido cego por tanto tempo porque era mais fácil do que enxergar? Mas enquanto Lucas processava, enquanto ele se debatia com a verdade, eu agi. Não esperei ele decidir. Não esperei permissão. Abri uma conta bancária só minha no dia seguinte. Transferi minha parte das economias conjuntas. Comecei a guardar meu salário separado, cada centavo indo para uma conta que só eu controlava. Se ele queria continuar sustentando a mãe com o dinheiro dele, que sustentasse. Mas com o dinheiro dele, não com o nosso. Eu não ia mais ser parte daquilo. Não ia mais financiar minha própria humilhação. E mais importante, comecei a documentar tudo. Cada comentário ácido, cada humilhação, cada vez que ela tentava nos controlar através de dinheiro ou chantagem emocional. Anotava tudo num caderno pequeno, escondido no fundo do armário, atrás das caixas de sapato. Data, hora, o que foi dito, quem estava presente. Construindo um arquivo, construindo provas, me preparando para a guerra que eu sabia que viria. O domingo seguinte chegou como sempre chegava, pesado e inevitável, como uma tempestade no horizonte. Mas dessa vez eu estava diferente. Entrei na casa dela com a cabeça erguida, com os ombros para trás, ocupando espaço. Não tinha levado comida dessa vez. Não ia mais tentar comprar o afeto dela com lasanhas e bolos. Não ia mais implorar por migalhas de aprovação. Ela notou imediatamente, os olhos dela estreitando quando me viu chegar de mãos vazias. Não trouxe nada hoje? Tinha um veneno extra na voz, uma surpresa ofendida. Não, respondi simplesmente, olhando direto nos olhos dela. Não trouxe. Ela esperava uma desculpa, uma justificativa, um pedido de desculpas. Mas eu não dei nenhuma. Apenas sentei no sofá e peguei uma revista. Durante o almoço, ela intensificou os ataques, como um animal que sente o terreno mudando. Meu filho está mais magro. Você não está cuidando direito dele. Está trabalhando demais? O apartamento de vocês está uma bagunça. Vi nas fotos que Lucas postou no Instagram. Você não limpa a casa? Quando vocês vão me dar netos? Ou você também não serve para isso? Cada frase era uma farpa, cada palavra escolhida para ferir. Mas eu não reagi. Apenas olhei para ela, calma, com um meio sorriso nos lábios, e continuei comendo minha comida devagar. Lucas percebia a tensão, os olhos dele indo de mim para a mãe e de volta. Me olhava de lado, preocupado, suando frio, sem saber o que fazer, sem saber que papel desempenhar. Mas não interveio. Nunca intervinha. Era sempre mais fácil deixar ela falar, deixar ela atacar, esperar passar. E dessa vez, pela primeira vez em 2 anos, eu não precisava que ele interviesse. Eu estava bem sozinha. Eu me bastava. Quando ela fez um comentário sobre minha roupa, dizendo que eu me vestia como uma adolescente e que mulher casada tinha que ter mais postura, tinha que se vestir com mais classe, eu sorri. Apenas sorri. Um sorriso pequeno e tranquilo. E respondi com voz calma. Eu me visto do jeito que me faz feliz. Do jeito que eu gosto. Ela ficou sem palavras por 3 segundos inteiros. 3 segundos preciosos em que todos na mesa prenderam a respiração, em que o mundo pareceu parar, em que ela percebeu que algo tinha mudado e não sabia o quê. Nos dias seguintes, enquanto Lucas ainda tentava entender o que estava acontecendo, ainda tentava reconciliar a esposa que conhecia com a mulher que eu estava me tornando, eu continuei minha investigação silenciosa. Descobri que as transferências vinham acontecendo há 4 anos, desde antes mesmo do casamento, desde quando éramos namorados e morávamos juntos. Descobri que ela tinha dado a casa onde morávamos com a condição de que ele pagasse o condomínio de R$ 1.000 e o IPTU de 3.000 por ano, valores que consumiam boa parte do nosso orçamento mensal. Descobri que o tal apartamento que ela ia ajudar a comprar, nossa luz no fim do túnel, era uma promessa vazia feita há 3 anos, sempre adiada com desculpas diferentes. Sempre depois, sempre quando ela tiver mais dinheiro guardado, sempre quando o momento for melhor. Descobri também que ela falava mal de mim para toda a família, espalhando veneno disfarçado de preocupação. Minha cunhada, num momento de descuido durante um café que tomamos juntas, deixou escapar que a sogra sempre dizia que eu era interesseira, que só tinha casado por dinheiro, que não prestava para nada, além de gastar o dinheiro do filho dela.
A ironia me fez rir, uma risada amarga. Eu, interesseira, quando estava sustentando o filho dela enquanto ele sustentava ela. Eu, interesseira, quando contribuía com metade de tudo e ela sugava 5.000 por mês. A ironia era tão absurda que só podia rir. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. A decisão que não tinha volta. Conversei com Lucas uma última vez. Uma conversa definitiva. Amor, eu te amo. Amo você de verdade, mas não posso mais viver assim. Sua mãe está destruindo nosso casamento e você está sendo cúmplice disso. Então vou te dar uma escolha clara. Ou cortamos essa transferência mensal, estabelecemos limites claros e firmes com ela, vamos à terapia de casal e construímos nossa vida de verdade. Ou eu saio. E não digo isso como ameaça vazia, não digo para te manipular. Digo porque eu me respeito demais para continuar sendo tratada assim. E se você não consegue me defender, eu vou me defender sozinha. E isso significa sair. Ele chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ele chorar, nem quando o pai morreu. Chorou porque finalmente estava vendo o que tinha feito. Finalmente estava acordando. Chorou porque estava acordando de um transe de 35 anos, saindo de uma névoa que tinha envolvido ele a vida inteira. E então ele disse, a voz embargada, eu vou conversar com ela. Vou resolver isso. Não, eu disse, firme, segurando as mãos dele. Nós vamos conversar com ela, juntos, porque ela precisa ouvir de mim também. Precisa saber que não sou mais aquela nora quieta que aceita tudo. Mudei. E ela precisa saber disso. Marcamos o encontro. Ligamos e dissemos a ela que precisávamos conversar sobre algo sério, algo que não podia esperar. Ela chegou na nossa casa, no nosso território dessa vez, já na defensiva, já armada. O que é tão urgente que não podia esperar até domingo. A voz dela tinha aquele tom de quem já sabe que não vai gostar do que vai ouvir. Sentamos os três na sala. Eu tinha o caderno na bolsa, os extratos bancários impressos, tudo documentado, tudo organizado. Lucas respirou fundo, as mãos suando, e começou. Mãe, a gente precisa conversar sobre dinheiro. E sobre como você trata minha esposa. Sobre como as coisas não podem mais continuar assim. O rosto dela se fechou instantaneamente, como uma porta batendo. Como eu trato sua esposa? Eu trato ela muito bem, melhor do que ela merece, considerando tudo. Não, eu interrompi. A voz saindo mais firme do que imaginei que poderia, mais firme do que jamais tinha sido com ela. Você não me trata bem, você me humilha, constantemente, na frente de todos. E nós descobrimos sobre o dinheiro, sobre as transferências. Que dinheiro? Ela perguntou. Mas o tom era defensivo demais para ser convincente, a voz aguda demais. Os 5.000 reais mensais que Lucas te transfere há 4 anos, sem me contar, sem que eu soubesse. 120 mil reais em 2 anos de casamento. Ela olhou para o filho como se eu não estivesse na sala, como se eu fosse invisível. Esse dinheiro é entre mim e você, Lucas. Ela não tem nada a ver com isso. É assunto nosso, de família. Mas tem, ele disse. E eu senti orgulho dele naquele momento. Orgulho de ver ele crescer na minha frente. Ela é minha esposa. É nossa família agora. É nosso dinheiro. E eu não devia ter escondido isso dela. Foi errado. Seu pai me deixou sem nada. Ela disparou, a voz subindo, ficando histérica. Tudo o que tenho é por causa do meu sacrifício. Criei vocês sozinha depois que ele morreu. Trabalhei dia e noite. Mereço esse dinheiro. Mereço essa ajuda. Não é sobre merecer ou não, respondi, mantendo a voz calma, mesmo com o coração disparado. É sobre honestidade, é sobre respeito, é sobre transparência num casamento. E é sobre o fato de que esse dinheiro está impedindo a gente de construir nossa vida, de comprar nosso apartamento, de realizar nossos sonhos. Por sua causa não conseguimos nada, porque você suga todo o nosso dinheiro. Eu não guardo nada, ela protestou, mas a voz tremia. Uso para minhas despesas, para viver. Então mostrei os extratos que tinha imprimido. Mostrei que ela tinha guardado em poupança mais de 70 mil reais do dinheiro que Lucas mandava. Mostrei que as despesas dela, somando tudo, não justificavam nem 1.000 reais por mês. Mostrei que ela não precisava daquele dinheiro, que estava guardando, acumulando, usando como controle. Ela empalideceu, o rosto ficando cor de cera. De onde você tirou isso? Como você conseguiu isso? Você não tem direito de investigar minha vida. Isso é invasão de privacidade. Tenho direito de saber para onde está indo o dinheiro do meu casamento. Rebati, sentindo poder na minha voz. E mais que isso, tenho direito de ser tratada com um mínimo de respeito, de dignidade. Abri meu caderno, aquele caderno onde tinha anotado tudo. Comecei a ler, em voz alta, cada comentário humilhante, cada situação constrangedora,
cada vez que ela tinha me diminuído na frente de outros. Data, hora, testemunhas, tudo documentado. Quando terminei, depois de 5 minutos lendo, o silêncio era denso, pesado como chumbo. Lucas olhava para a mãe como se a visse pela primeira vez, como se finalmente as escamas tivessem caído dos olhos dele. Eu nunca disse essas coisas, ela tentou, mas a voz falhava, as mãos tremiam. Você sempre foi muito sensível, interpretou tudo errado, exagerou tudo. Não, eu disse, fechando o caderno com força. Você disse essas coisas, todas, na frente de testemunhas, e não vou mais aceitar. Não vou mais fingir que está tudo bem. Então aqui está o que vai acontecer. As transferências mensais acabam hoje. Agora, se você precisar de ajuda real, ajuda de verdade, Lucas pode ajudar, mas com conhecimento e concordância minha, com transparência total. E você vai me tratar com respeito ou não vai mais nos ver. É simples assim. Ela se levantou, furiosa, a cadeira raspando no chão. Você está tentando afastar meu filho de mim. Você é exatamente o que eu pensei que fosse desde o início. Uma interesseira manipuladora que quer meu filho só para você. Eu também me levantei, encarando ela pela primeira vez sem medo. Não estou afastando ninguém. Estou estabelecendo limites saudáveis. Se você quer ter uma relação com seu filho e comigo, será nos meus termos também, não só nos seus. O tempo de você mandar em tudo acabou. Lucas ficou em pé ao meu lado e senti ele segurar minha mão. Mãe, ela está certa. Eu deixei isso ir longe demais. Deixei você maltratar ela durante anos e fingi que não via. Te amo, mas você não pode mais tratar minha esposa assim. E eu não posso mais dar esse dinheiro sem conversar com ela primeiro. Somos um casal, somos uma equipe, somos uma unidade. A senhora tem que respeitar isso, tem que respeitar ela. A sogra olhou para nós como se tivéssemos declarado guerra, como se tivéssemos atraído da pior forma. Os olhos dela encheram de lágrimas de raiva. Então saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Não falou com a gente por 3 semanas. 3 semanas inteiras de silêncio absoluto. 3 semanas de paz que eu não sabia que era possível. 3 semanas em que eu dormi melhor do que tinha dormido em 2 anos. 3 semanas em que Lucas e eu conversamos mais do que tínhamos conversado no ano inteiro. Realmente conversamos. E 3 semanas em que ele finalmente entendeu o peso que eu tinha carregado sozinha, o fardo invisível que ninguém via. Quando ela finalmente ligou, 3 semanas e 2 dias depois, foi para pedir desculpas. Não foram desculpas completas, não foram as desculpas perfeitas que eu merecia, mas foram desculpas. Disse que tinha pensado muito, que talvez tivesse exagerado em alguns momentos. Disse que talvez tivesse sido dura demais comigo. Disse que queria tentar de novo, ter uma nova chance. Lucas olhou para mim antes de responder, pedindo permissão silenciosa. Está bem, mãe, ele disse. Mas as coisas vão ser diferentes agora. Tem regras claras. E se você não respeitar, a gente vai se afastar de novo, sem dó. Os meses seguintes foram de ajuste, de dança cuidadosa. Ela testou os limites algumas vezes, como criança testando até onde pode ir. Fez comentários sutis, tentou provocar, tentou voltar aos padrões antigos. Mas eu não mordia a isca. Respondia com calma, com firmeza, sem drama, sem gritos. E sempre que ela cruzava a linha, eu saía da sala, saía da casa, saía da conversa. Não brigava, não gritava, não fazia cena, apenas me removia da situação. E funcionou melhor do que qualquer confronto teria funcionado. Ela aprendeu que tinha consequências. Lucas cancelou a transferência automática no dia seguinte ao confronto. Conversamos longamente e decidimos que daríamos R$2.000 por mês para ela, mas como presente, não como obrigação. E só enquanto ela se comportasse, só enquanto me tratasse com respeito. Era um valor justo que não comprometia nossas finanças, e era mais do que suficiente para qualquer necessidade real dela. O resto do dinheiro, os 3.000 que sobravam todo mês, começamos a guardar para nosso apartamento de verdade, nosso cantinho no mundo. Em 6 meses, tínhamos juntado a entrada de R$20.000. A dinâmica familiar mudou completamente, como se alguém tivesse reorganizado todas as peças do tabuleiro. Minha cunhada começou a me tratar diferente, com mais respeito, com mais consideração. Percebi que ela também sofria com a sogra, mas nunca tinha tido coragem de se posicionar, nunca tinha ousado falar. Quando me viu fazendo, quando me viu sobrevivendo, algo nela acordou também. Começamos a nos aproximar, a conversar mais, a trocar confidências. Ela me confessou numa tarde de café que sempre tinha admirado minha força, mas que tinha medo de se aliar a mim e cair em desgraça com a sogra, virar o novo alvo. O cunhado também mudou. Numa churrasqueira meses depois, ele me puxou de lado e disse baixinho: "Você fez bem.
A mãe precisava de alguém que não tivesse medo dela. Meu irmão está mais feliz do que eu vi ele estar em anos. Ele sorri de verdade agora. Aquilo me encheu de orgulho. Não porque tinha vencido uma guerra, não porque tinha derrotado alguém, mas porque tinha recuperado meu casamento, tinha recuperado meu marido, tinha recuperado a mim mesma, a mulher que tinha esquecido que existia. Hoje, quase um ano depois daquele confronto que mudou tudo, as coisas não são perfeitas. Minha sogra ainda tem seus momentos, ainda mostra as garras de vez em quando, ainda faz comentários ocasionais, ainda tenta manipular sutilmente. Mas a diferença, a grande diferença, é que agora eu respondo. Agora ela sabe que eu não vou ficar quieta, não vou engolir. Agora ela entende que tem consequências reais. E mais importante, Lucas está do meu lado, de verdade. Não apenas em palavras bonitas, mas em ações concretas. Ele me defende, me apoia, me escolhe. Compramos nosso apartamento 6 meses atrás. Pequeno, apenas 1 quarto e sala, mas nosso. Completamente nosso. Sem condições escondidas, sem cordas anexadas, sem presentes envenenados que custam caro demais. Pagamos com nosso dinheiro, suado, guardado centavo por centavo, mês a mês. Quando recebemos as chaves eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de orgulho profundo. Aquele pedacinho de chão era nosso. Ninguém podia dizer que nos deu. Ninguém podia usar como moeda de troca. Ninguém podia ameaçar tirar quando quisesse nos controlar. A relação com minha sogra é cordial agora, educada. Não somos amigas. Provavelmente nunca seremos. Mas existe respeito mútuo. Existe limite claro. Existe espaço para eu respirar sem medo. E isso é mais do que suficiente para mim. Ela ainda tenta manipular de vez em quando, hábitos antigos que morrem devagar. Mas agora, Lucas percebe na hora. E quando percebe, ele me defende imediatamente. Isso mudou tudo. Mudou o mundo inteiro. Aprendi muitas coisas nesses últimos meses. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica, é sobrevivência. Aprendi que estabelecer limites não é ser malvada, é ser saudável, é se proteger. Aprendi que a família que você escolhe, a família que você constrói com suas próprias mãos, é tão importante quanto a família que você nasce. E aprendi que algumas batalhas precisam ser lutadas não com gritos e drama, mas com firmeza silenciosa, com ações consistentes. Aprendi que dinheiro é poder, e quando você divide sua vida com alguém, esse poder precisa ser dividido também com transparência total. Transparência financeira não é invasão de privacidade, é respeito fundamental, é parceria real, é reconhecer que vocês estão construindo algo juntos e que esconder informações, mesmo com boa intenção, é traição ao relacionamento. Aprendi que sogras difíceis existem, são reais, mas que nem sempre o problema é só a sogra. Às vezes, muitas vezes, o problema é o filho que não estabelece limites. É o marido que prefere manter a paz falsa à custa da esposa. É o homem que nunca cortou o cordão umbilical emocional e continua sendo menino. E esse homem precisa acordar, precisa crescer, precisa fazer escolhas de adulto. Olho para trás e vejo a mulher que eu era naquele domingo fatídico, quando ela disse alto que não me suportava na frente de todos. Vejo a mulher que engoliu o choro seco e continuou andando com a cabeça baixa. Vejo a mulher pequena, invisível, que tinha esquecido completamente do próprio valor. E mal reconheço ela. Parece outra vida distante. Parece outra pessoa que nunca conheci. A mulher que sou hoje não engole mais choro. Não finge que está tudo bem quando não está. Não se faz pequena para caber no espaço apertado que outros determinam. A mulher que sou hoje ocupa espaço sem pedir desculpas. Fala alto quando precisa. Estabelece limites firmes. E não pede desculpas por existir, por ter voz, por ter vontades. E sabe o que é mais interessante? Meu casamento melhorou drasticamente. Muito. Quando parei de aceitar migalhas de respeito, quando exigi ser tratada como prioridade real, Lucas teve que se posicionar de verdade. E ao se posicionar, ao fazer escolhas difíceis, ele se tornou um marido melhor, mais presente, mais atento, mais parceiro de verdade. A crise que poderia ter destruído nosso casamento completamente o fortaleceu de formas que nunca imaginei. Tem dias que minha sogra me testa ainda, dias que ela tenta voltar aos padrões antigos confortáveis para ela. Mas eu a conheço agora. Conheço todos os seus truques, suas manipulações sutis, suas táticas bem ensaiadas. E não caio mais nessas armadilhas. Quando ela começa com as indiretas venenosas, eu respondo direto. Claro, quando ela tenta me diminuir, eu me levanto mais alta. Quando ela usa o Lucas como intermediário,
Eu vou direto nela, sem medo, sem raiva destrutiva, sem drama desnecessário, apenas com clareza cristalina. E ela aprendeu que comigo tem limite inegociável, que pode empurrar até certo ponto e não mais, que eu não vou desaparecer só porque ela quer, só porque seria mais conveniente, que o filho dela me escolheu conscientemente e que se ela quer fazer parte da nossa vida, terá que me aceitar de verdade, de verdade. Não fingir, não tolerar com desprezo mal disfarçado, aceitar genuinamente. Nem todas as histórias de sogra terminam bem. Eu sei disso com clareza dolorosa. Conheço mulheres que se divorciaram porque o marido nunca escolheu, nunca cresceu. Conheço mulheres que vivem em sofrimento silencioso há décadas inteiras. Conheço mulheres que desistiram completamente de si mesmas para manter a paz falsa. E meu coração dói profundamente por ela, porque eu poderia ter sido qualquer uma delas facilmente. Poderia ter continuado aceitando indefinidamente. Poderia ter acreditado que o problema era realmente eu. Poderia ter desaparecido completamente até não restar nada, mas escolhi diferente. Escolhi lutar pela minha dignidade. Não lutar contra ela especificamente, mas lutar por mim. Lutar pelo meu valor, pela minha dignidade, pelo meu espaço legítimo no mundo. E essa luta valeu cada lágrima derramada, cada noite sem dormir revirando pensamentos, cada momento de medo paralisante e incerteza angustiante. Porque hoje eu me olho no espelho e me reconheço finalmente, me vejo claramente, me respeito profundamente. Se tem uma coisa que eu gostaria que toda mulher soubesse, gravasse no coração, é isso. Você não precisa aceitar ser tratada mal. Não importa de quem vem o maltratamento. Sogra, marido, família, amigos, ninguém. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, insignificante. Ninguém tem o direito de te humilhar constantemente. E se alguém faz isso, a responsabilidade de parar não é sua. Mas a responsabilidade de não aceitar, de se proteger, é completamente sua. Estabelecer limites não vai fazer você ser amada universalmente. Pode até fazer você ser odiada por um tempo, ser vista como problemática. As pessoas não gostam quando você para de ser conveniente para elas. Não gostam quando você para de dizer sim a tudo cegamente. Não gostam quando você se recusa a ser capacho confortável. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a se amar de verdade. E esse amor próprio genuíno vale infinitamente mais do que a aprovação superficial de qualquer pessoa. Minha sogra nunca vai me amar de verdade. Provavelmente nunca vai gostar de mim genuinamente. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, perfeitamente bem. Eu não preciso do amor dela, não dependo disso. Eu preciso do respeito dela. E tenho agora. Foi caro emocionalmente, foi difícil como nada que já enfrentei. Mas tenho. E isso me basta completamente. O apartamento tem uma varanda pequena que adoro. Gosto de sentar lá no fim do dia, com uma xícara de café quente, e olhar a cidade se movimentando. De lá, vejo prédios iluminados, pessoas minúsculas, vidas acontecendo em paralelo, e penso em todas as mulheres lá embaixo que talvez estejam vivendo exatamente o que eu vivi. Mulheres engolindo humilhações diárias, mulheres se fazendo pequenas para não incomodar, mulheres esquecendo completamente quem são para agradar quem nunca vai se agradar de verdade. E quero gritar para todas elas do alto da minha varanda: acorde agora. Você vale infinitamente mais. Você merece infinitamente mais. Sua vida é sua, não de quem tenta controlá-la com medo e culpa. Seu casamento é seu, não da sua sogra manipuladora. Seu dinheiro é seu, não de quem se acha no direito de decidir por você. Sua voz importa imensamente. Seu espaço importa. Você importa profundamente. Não estou dizendo que é fácil, que é simples. Não foi fácil para mim, de forma alguma. Teve noites longas que pensei seriamente em desistir de tudo. Teve momentos angustiantes que achei que ia perder tudo. Teve horas que a solidão de estar contra todos era quase insuportável, sufocante. Mas do outro lado dessa dor toda estava a liberdade verdadeira. Estava o autorrespeito recuperado. Estava eu mesma, inteira, finalmente recuperada das cinzas. Lucas hoje me agradece constantemente. Agradece por não ter desistido dele quando seria mais fácil. Agradece por ter lutado pelo nosso casamento quando parecia perdido. Mas também agradece profundamente por ter aberto os olhos dele para a realidade. Ele diz que estava dormindo profundamente, que estava preso num padrão de comportamento tóxico que nem percebia existir,
que a mãe dele o manipulava sutilmente e ele nem via as cordas, que ele estava traindo a esposa em nome de uma lealdade mal colocada, distorcida, e a gente conversa abertamente sobre isso agora. Sobre como é difícil ver os padrões tóxicos da própria família, sobre como é assustador confrontar quem te criou, quem te deu vida, sobre como é aterrorizante desapontar a mãe, quebrar expectativas antigas, mas também sobre como é profundamente libertador finalmente ser adulto de verdade. Adulto independente que faz escolhas conscientes, que arca com consequências, que constrói sua própria vida com as próprias mãos. Nosso casamento hoje é uma parceria real, equilibrada. Não tenho mais medo algum de falar o que penso honestamente. Não escondo mais absolutamente nada. Se algo me incomoda, falo imediatamente. Se preciso de apoio emocional, peço sem vergonha. Se discordo fortemente, digo com clareza. E ele faz exatamente o mesmo comigo. Brigamos mais do que antes? Talvez sim, mas são brigas honestas, construtivas, brigas que resolvem problemas reais. Não aquele silêncio pesado de coisas não ditas apodrecendo. Não aquele ressentimento que cresce lentamente no escuro até explodir. Financeiramente, estamos muito, muito melhor. Sem a sangria mensal constante de R$ 5.000, conseguimos não só comprar o apartamento dos sonhos, mas começar a investir seriamente. Fazer planos realistas de longo prazo. Pensar em viagens internacionais, em filhos talvez no futuro, em um futuro que é realmente genuinamente nosso. E isso jamais teria sido possível se eu não tivesse descoberto a verdade, se eu não tivesse confrontado corajosamente, se eu não tivesse exigido transparência absoluta. Tem gente que diz que eu fui dura demais com ela, que exagerei na reação, que poderia ter resolvido de forma mais suave, mais diplomática. E talvez seja verdade. Talvez eu tenha sido dura, mas a forma suave eu tinha tentado incansavelmente por 2 anos inteiros. Tinha tentado ser compreensiva, paciente até o limite, amorosa mesmo machucada, e só tinha levado mais humilhação crescente. Às vezes você simplesmente precisa ser dura, às vezes você precisa ser inflexível como pedra, porque algumas pessoas manipuladoras só entendem quando veem concretamente que você fala sério, que não é blefe. Minha família me apoiou incondicionalmente desde o início. Minha mãe, quando finalmente contei tudo com lágrimas, chorou comigo abraçada. Disse que tinha visto eu murchar gradualmente, mas não sabia como ajudar sem piorar. Disse que tinha medo terrível de interferir e piorar as coisas entre nós. Mas quando viu eu me levantar finalmente, quando viu eu lutar bravamente, ficou orgulhosa como nunca. Meu pai, homem de poucas palavras sempre, me deu um abraço apertado, silencioso, e disse simplesmente: "Você tem mais coragem do que eu jamais imaginei." Isso me deu forças inimagináveis. Amigos que tinham se afastado lentamente voltaram. Porque quando você está sendo abusada, mesmo que apenas emocionalmente, você se isola sem perceber. Você para de sair para não ter que explicar. Você para de contar para não parecer fraca. Você para de viver plenamente. Tem vergonha profunda, tem medo paralisante de julgamento, tem receio constante de que ninguém entenda sua dor. Mas quando você se liberta finalmente, quando você volta a ser você mesma, as pessoas notam a mudança e voltam celebrando. E celebram com você, genuinamente. A parte mais difícil de toda essa história transformadora não foi o confronto dramático, foi o período longo depois, porque você ingenuamente acha que depois do grande momento tudo se resolve magicamente, mas não se resolve instantaneamente. Você ainda tem que ver a pessoa regularmente, ainda tem que lidar com os resquícios tóxicos, ainda tem que reconstruir confiança quebrada, redefinir todas as relações, aprender novos padrões saudáveis. É um trabalho diário, constante, emocionalmente cansativo às vezes, mas é um trabalho que vale infinitamente a pena. Porque cada dia que passa, eu me sinto mais forte internamente. Cada situação difícil que manejo bem, cada limite que mantenho firme, cada vez que não recuo covardemente, é uma vitória pessoal. Pequena, talvez, invisível para outros, mas enorme para mim. São essas pequenas vitórias diárias que vão tecendo pacientemente a armadura do autorrespeito. São elas que vão te reconstruindo lentamente por dentro, pedaço por pedaço. Hoje posso dizer com total honestidade que sou feliz. Não numa fantasia cor-de-rosa, onde todos se amam e tudo é perfeito sempre.
mas feliz de verdade, feliz real, feliz profundamente com quem sou hoje, feliz com minhas escolhas corajosas, feliz com minha coragem inesperada, feliz por ter parado quando percebi que o caminho estava completamente errado e ter tido a força sobre-humana de mudar de direção. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração de alguma forma. Isso me ajuda imensamente a saber que não falo sozinha no vazio e que estas histórias realmente chegam a quem precisa delas urgentemente. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Diga sinceramente o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário individual. Cada história compartilhada aqui nos lembra poderosamente que não estamos sós nessa luta, que nossas vivências importam profundamente e que sempre há uma forma de recomeçar, sempre. Se você está vivendo algo parecido neste momento, quero que saiba com absoluta certeza: você não é louca, como dizem. Você não é sensível demais. Você não está exagerando nada. Se dói, dói legitimamente. E dor emocional é tão válida, tão real, quanto dor física. Não deixe ninguém minimizar seu sofrimento real. Não deixe ninguém dizer levianamente que é assim mesmo, que você tem que aceitar passivamente, que família é família e você tem que aguentar calada tudo. Família saudável não machuca intencionalmente. Família saudável respeita limites. E se a família que você ganhou não te respeita minimamente, você tem todo o direito sagrado de se afastar, de estabelecer limites firmes, de proteger sua paz mental. Sua saúde mental vale infinitamente mais que qualquer obrigação social vazia. Sua felicidade genuína vale infinitamente mais que qualquer tradição tóxica perpetuada. Você é mais forte do que imagina. Mesmo quando não se sente forte nem um pouco. Mesmo quando está cansada até os ossos, assustada, completamente sozinha. A força verdadeira não é nunca cair jamais. É levantar cada vez que cai inevitavelmente. É continuar caminhando mesmo quando tudo diz para desistir. É escolher você mesma corajosamente, mesmo quando todo mundo diz que você está sendo egoísta, má. Não é egoísmo se salvar. É sobrevivência básica. É amor próprio necessário. É dignidade humana fundamental. E toda mulher merece isso sem exceção. Toda mulher merece ocupar espaço no mundo. Toda mulher merece ser ouvida atentamente. Toda mulher merece respeito básico. Não porque somos especiais ou superiores, mas porque somos simplesmente humanas. E todo ser humano merece ser tratado com dignidade mínima. Minha história não é única nem especial. Sei que milhares de mulheres vivem isso todo santo dia. Mas cada uma que se levanta bravamente, cada uma que diz basta finalmente, cada uma que escolhe a si mesma, está abrindo caminho valioso para outras. Está mostrando concretamente que é possível sim. Está provando que não precisamos aceitar migalhas. Está sendo exemplo vivo de coragem. Então, se minha história te inspira minimamente, se te dá forças renovadas, se te faz questionar sua própria situação difícil, então valeu completamente a pena contar. Valeu a pena abrir meu coração vulnerável, expor minha dor profunda, dividir minha vitória suada. Porque no fim, todas estamos juntas nisso. Todas merecemos infinitamente melhor. E todas podemos conquistar melhor se lutarmos. Não desista de você jamais. Não desapareça gradualmente. Não se faça pequena desnecessariamente. Você nasceu para brilhar intensamente, para ocupar espaço legitimamente, para ser inteira. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagar sua luz única. Nem sua sogra, nem seu marido, nem ninguém. Sua luz é sua propriedade. Proteja ela ferozmente. Alimente ela diariamente. Deixe ela brilhar livremente. O mundo precisa desesperadamente da sua luz. Eu precisava ouvir isso anos atrás, quando estava perdida. Talvez você precise ouvir hoje. Então aqui está. Você importa imensamente. Você é suficiente. Você merece respeito. E você pode mudar sua história. Eu mudei a minha completamente. E se eu conseguir, você também consegue.